Nesta feita, iremos falar sobre um assunto bastante importante e fundamental, que é sobre a compra ou a dificuldade de comprar um imóvel no Brasil. Você trabalha, recebe seu salário, tenta economizar, mas quando começa a procurar uma casa, um apartamento, percebe uma coisa muito interessante. Parece que o preço do imóvel está em outro planeta. Um apartamento relativamente simples pode custar cerca de R$ 300.000, R$ 400.000 ou até meio milhão de reais. Em algumas regiões passa facilmente de 1 milhão. E aí vem a grande pergunta, né? Por que ficou tão difícil comprar uma casa no Brasil? Será que os imóveis são realmente tão caros? Será que o problema são juros? Será que os salários não acompanham os preços? Ou será que estamos diante de uma mudança estrutural na economia brasileira? E tem uma segunda pergunta bastante importante. Se eu quiser comprar um imóvel hoje, qual é a maneira mais inteligente de fazer isso? Será que vale financiar? Será que vale esperar os juros caírem? Será que é melhor juntar uma entrada maior, comprar imóvel usado, comprar a planta, usar o FGTS? Ou simplesmente continuar investindo até ter dinheiro suficiente? São perguntas interessantes que nós nos perguntamos todos os dias, principalmente quando nós vamos dar entrada em algum imóvel. E o imóvel realmente ficou muito caro no Brasil. Vamos começar pelos números. O FIPZAP acompanha os preços anunciados de apartamentos residenciais em até 56 cidades brasileiras. E os dados mais recentes mostram que os preços continuam subindo. Em julho de 2026, o índice registrou alta de 0,46% ao mês. Agora vamos olhar por algumas cidades, como em São Paulo, por exemplo, que o preço médio chegou a aproximadamente 12 mil ou quase 13 mil por metros quadrado. Imagine um apartamento de 60 metros quadrados, por exemplo. 60 vezes 12 mil. Isso daria aproximadamente R$ 725.000. Estamos falando de uma média. Não significa que todo apartamento de 60 metros quadrados custa isso. Significa que o preço médio por metro quadrado coloca um imóvel relativamente pequeno nessa ordem de grandeza. Agora, olhe para a Vitória. A capital do Espírito Santo chegou a aproximadamente 15 mil por metro quadrado. Um apartamento de 60 metros quadrados nessa média passaria de 926 mil. E temos ainda Florianópolis, sul do Brasil. A cidade também está entre as mais caras do mercado em todo o país, com preço de metro quadrado na casa de cerca de 13 mil nos dados mais recentes. Então perceba, o problema não está restrito a São Paulo, por exemplo. Grandes cidades e regiões valorizadas do Sul e Sudeste estão enfrentando uma pressão enorme sobre o preço da moradia. Em segundo lugar, e vamos discutir agora sobre o Sul do Brasil. Vamos olhar especialmente para o Sul. Florianópolis talvez seja o exemplo mais evidente. A cidade combina turismo, qualidade de vida, crescimento populacional, limitação geográfica, forte demanda por imóveis, valorização de determinadas regiões. E quando muita gente quer morar em um lugar onde a oferta de terrenos é limitada, existe uma consequência econômica bastante simples: o preço sobe. Curitiba também apresenta um mercado imobiliário relevante e valorizado. Porto Alegre, apesar de uma dinâmica diferente, também possui um mercado de aluguéis de imóveis importantes. E existe uma coisa interessante: não é necessário morar em São Paulo para enfrentar o problema. Uma pessoa que vive em Florianópolis pode encontrar preços extremamente elevados. Uma pessoa em Curitiba pode encontrar imóveis caros em regiões valorizadas. E cidades turísticas de Santa Catarina apresentam situações ainda mais extremas em determinados bairros. Então existe uma regra econômica: quanto maior a procura por determinada região e mais limitada a oferta de imóveis bem localizados, maior tende a ser o preço do mesmo. Isso ajuda a explicar por que morar perto do emprego, transportes, universidades, hospitais e serviços custa tão caro. Em terceiro, Salvador também está valorizando. A
estado da Bahia agora, de fato, está valorizando seus imóveis. Nos dados recentes do mercado imobiliário, a cidade também apresentou forte valorização. E isso é importante porque mostra que o fenômeno não é exclusivamente paulista ou sulista como um todo. O Brasil inteiro possui mercados imobiliários muito diferentes. Você pode encontrar uma cidade onde o metro quadrado é de 5 mil, outra que o metro custa 8, outra que custa 12 e a outra que chega a custar até 15 mil reais por metro quadrado. Portanto, quando alguém pergunta quanto custa uma casa no Brasil, a resposta correta é: depende muito de onde você mora. Isso nos leva a uma das estratégias mais importantes para quem quer comprar o imóvel. Não confunda necessidade de moradia com necessidade de morar no bairro mais caro. Em quarto lugar, o grande problema: renda versus preço do imóvel. Agora vamos para o problema central. Imagine uma pessoa ganhando cerca de 4 mil por mês. É uma média bastante alta aos padrões aí do Brasil, infelizmente. O imóvel custa cerca de 400 mil reais. O imóvel vale 100 salários mensais. Agora imagine um imóvel, por exemplo, custando 600 mil. São 150 salários mensais. Isso antes de considerar que a pessoa precisa pagar alimentação, transporte, energia, água, telefone, saúde, educação e outras despesas. Então não basta perguntar: eu consigo pagar a parcela? A pergunta deveria ser: qual proporção da minha renda está sendo transformada em dívida imobiliária? Esse é um ponto fundamental, porque você não pode conseguir a aprovação do banco e ainda assim fazer um péssimo negócio financeiro. O banco olha para a capacidade de pagamento, você precisa olhar para a qualidade da sua vida financeira depois da compra. Em quinto, a renda do brasileiro. É importante também não cair no discurso paulista de que os salários nunca aumentam. A renda brasileira melhorou em vários períodos recentes, mas existe uma diferença entre a renda crescer e o patrimônio imobiliário ficar acessível. Se você receber 4 mil e o imóvel custar 400 mil, existe uma dinâmica enorme. Se o imóvel sobe para 450 mil enquanto você tenta juntar dinheiro, você pode passar anos economizando e perceber que a meta continua se afastando. Esse é um dos pontos pelos quais a entrada é tão importante. Em sexto lugar, a entrada é o primeiro grande obstáculo. Vamos imaginar um imóvel de 400 mil reais. Suponha que você consiga financiar 80% do mesmo. Isso significa 320 mil financiados. Você precisa de 80 mil de entrada. Agora pense quanto tempo uma pessoa ganhando 4 mil precisaria para juntar 80 mil. Se ela conseguir economizar 1.000 por mês, 12 mil por ano, seria aproximadamente 6 anos e 8 meses. Isso considerando que ela consiga guardar cerca de 1.000 todos os meses, sem emergência, sem desemprego, sem doença, sem mudança, sem despesas extraordinárias. E ainda precisamos considerar custos da compra e, de certa forma, então, a entrada pode ser um verdadeiro gargalo para tudo. E considerando, é claro, 4 mil, né? Muitos brasileiros, poucos brasileiros ganham, infelizmente, esse dinheiro, que já é considerado muito no Brasil. Em sétimo, então, o financiamento é ruim? Não necessariamente. Essa é uma parte importante, de certa forma. Financiamento não é automaticamente ruim. O problema é financiar um imóvel caro demais para sua renda. Financiamento pode ser uma ferramenta muito útil. A Caixa, por exemplo, oferece mobilidade de crédito habitacional com diferentes formas de correção, incluindo TR, IPCA, poupanças e taxa fixa, dependendo da linha contratada. Mas você precisa entender uma coisa: você não está simplesmente parcelando a casa. Você está pagando dinheiro, pegando dinheiro emprestado durante muitos anos. O banco cobra juros sobre esse dinheiro. Por isso, o preço do imóvel é igual ao custo final do imóvel. Essa talvez seja uma das frases mais importantes desse vídeo até aqui. O preço do imóvel custa
o final do imóvel, ou é o custo final desse imóvel. O oitavo, a Selic, o financiamento. Aqui entra a política monetária. Em agosto de 2026, o Banco Central reduziu a Selic para cerca de 14% ao ano. Isso foi há pouco tempo. Foi o quarto corte consecutivo, mas atenção, a Selic não é a taxa do seu financiamento imobiliário. A Selic influencia o custo do dinheiro na economia, mas o financiamento imobiliário possui suas próprias condições, se assim por dizer. Em linhas de mercado, as taxas podem ficar acima de 11% ao ano, mais TR. Dependendo da instituição, perfil e mobilidade, já linhas subsidiadas, como algumas da Minha Casa Minha Vida, ou a Minha Vida, por exemplo, podem apresentar taxas muito menores. Isso muda completamente a conta. Uma família que consegue acessar uma linha subsidiada pode ter uma situação muito diferente de uma família que precisa contratar uma linha de mercado. Nono, Minha Casa Minha Vida pode mudar a conta como um todo. Por isso, antes de procurar no financiamento tradicional, uma pessoa deveria verificar: me enquadro em alguma linha habitacional subsidiada? Minha Casa Minha Vida, de certa forma, possui condições diferentes conforme a renda familiar e a mobilidade? Na Caixa, por exemplo, as taxas informadas para o programa variam conforme a renda e podem ficar entre aproximadamente 4 a 10% ao ano nas condições apresentadas pela instituição. Compare isso com uma linha de mercado. A diferença dos juros ao longo de 20 a 30 anos pode ser gigantesca. Então, antes de escolher o banco, descubra em qual linha de crédito você pode entrar. Saque ou PRIs? Agora chegamos a uma dúvida muito importante: saque ou PRIs? No sistema PRIs, as prestações tendem a ser mais estáveis no desenho do sistema, mas no início da parcela, sendo de certa forma maior, que corresponde também aos juros. No saque, a amortização do principal é o maior desde o início e as parcelas tendem a começar mais altas e diminuir ao longo do tempo, considerando as regras de correção do contrato. Para quem tem capacidade financeira, o saque pode ser interessante porque permite reduzir o saldo devedor mais rapidamente. Mas não existe uma resposta universal. Você precisa comparar taxa de juros, CET, prazo, sistema de amortização e indexador e valor total pago. Aqui está outro conselho: nunca compare financiamento apenas para parcela. Compare o CET, custo efetivo total. Porque uma parcela aparentemente barata pode escorrer em um custo alto muito tempo ou pouco tempo depois por conta dos juros, por exemplo. Em 11º lugar, o prazo de 30 ou 35 anos. Existe uma armadilha muito grande nisso. O prazo. O banco pode permitir um financiamento de décadas. Isso diminui a parcela, de certa forma, mas aumenta o tempo durante o qual você fica pagando juros. Imagine, por exemplo, 30 anos, né? 360 meses. Você pode olhar para uma parcela de 2.000 e pensar: eu consigo pagar, por exemplo. Mas precisa pensar: quero comprometer minha renda durante 360 meses ou 30 anos? É uma decisão gigantesca. Por isso, o prazo longo pode ser uma ferramenta para tornar a compra possível, mas não significa que você precise permanecer 30 ou 35 anos pagando. E aqui entra uma estratégia extremamente importante: amortização antecipada. A melhor estratégia é financiar e amortizar. Para muitas pessoas, uma estratégia interessante pode ser dar uma entrada razoável, financiar o restante da amortização, saldo devedor, sempre que possível, é claro. Imagine que você recebe o 13º salário, bônus, FGTS quando permitido, dinheiro extra, renda adicional. Em vez de aumentar o padrão de vida de toda a sua vida,
Em vez de receber um dinheiro extra, por exemplo, você pode utilizar parte desse dinheiro para reduzir o saldo devedor. Existe uma diferença enorme entre reduzir a parcela e reduzir o prazo. Quando a prioridade é economizar juros, muitas vezes reduzir o prazo pode ser mais eficiente, porque você elimina meses de futuros de juros e necessariamente são bastante altos. Uma ferramenta que muda muita gente, que muita gente ignora, é o FGTS. Para trabalhadores que atendem às regras do FGTS, ele pode ser uma ferramenta importante na compra da casa e pode ajudar na entrada e na amortização conforme as regras aplicáveis ao imóvel e ao financiamento. Isso significa uma pessoa que possui saldo no FGTS pode conseguir reduzir a necessidade do dinheiro próprio. Isso muda bastante a estratégia. Por isso, antes de comprar, descubra quanto você tem disponível e se o imóvel atende às regras de utilização. Então, qual é a melhor forma de comprar um imóvel? Se você tivesse que resumir uma estratégia prudente, eu colocaria dessa forma. Primeiro, não comece pelo imóvel, comece pela sua renda. Quando você consegue pagar sem destruir seu orçamento, por exemplo. Em segundo, monte uma reserva de emergência. Não compre uma casa e fique sem dinheiro, por exemplo. Isso é terrível, né? Em terceiro, junte uma entrada significativa. Quanto maior a entrada, menor tende a ser a dívida. Em quarto, pesquise pelo menos 3 instituições. Não aceite automaticamente o primeiro financiamento oferecido, por melhor que ele lhe pareça ser. Em quinto, compare os sete. Não compare somente a taxa nominal ou a parcela. Em sexto, verifique a Minha Casa Minha Vida e Minha Vida também. Uma linha subsidiada pode mudar completamente a matemática financeira no financiamento de uma casa, a pequeno, médio e longo prazo, principalmente na questão dos juros. Em sétimo, considere o imóvel usado. Um imóvel usado bem negociado pode ser melhor negócio do que um imóvel novo e superfaturado, por exemplo. Oitavo, negocie o preço anunciado. Negocie o preço anunciado não é necessariamente o preço final da transação. Nono, se financiar, pense em amortizar. Use recursos extraordinários para reduzir a dívida, desde que preserve sua reserva financeira. Em décimo, não compre no limite, nunca faça isso. Se a prestação consumir toda a sua capacidade financeira, talvez você ainda não esteja pronto para comprar uma casa. E última regra mais importante devemos aprender. A melhor casa não é necessariamente a maior, mais bonita, mais nova, ou a que fica no bairro mais famoso. A melhor casa é aquela que você consegue pagar sem destruir a sua vida financeira. Por que comprar um imóvel deveria aumentar sua segurança, não transformar você em um escravo de uma dívida? Se você precisa financiar 500 mil para comprar uma casa de 600 mil, talvez seja melhor procurar uma casa de 450 mil e dar uma entrada maior. Se você não consegue comprar em uma determinada região, por exemplo, talvez seja necessário procurar uma outra região. Se os juros estão bastante altos, talvez seja necessário aumentar a entrada e esperando a oportunidade melhor. Se você ainda não tem entrada suficiente, talvez o melhor investimento imobiliário seja, no momento, de certa forma, investir primeiro em você e construir um capital. Essa, de fato, é a melhor opção. Na conclusão, comprar uma casa no Brasil, de fato, ficou mais difícil. Não existe uma única causa sobre essa dificuldade de comprar uma casa. Preços elevados, imóveis, rendas limitadas, terrenos desvalorizados, concentração urbana, aluguéis subindo, juros muito elevados, uma entrada que pode levar anos para ser construída e paga, de fato, quando essa casa vai custar para mim ao longo de 20, 30 anos, é uma pergunta de fato a ser respondida. Talvez nenhum investidor financeiro saiba nos responder quanto que uma casa vai durar daqui a esse tempo. De certa forma, o vídeo
É feito para que você se prepare, se projete, principalmente se você quer comprar um imóvel e pensa em fazer isso no futuro próximo. Até uma próxima.